E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do Universo Agro, podcast para você aí, profissional do agronegócio, para quem busca informação, conhecimento técnico. Aqui no podcast Agro Depende você vai encontrar os mais diversos assuntos, desde a parte de manejo, a parte de solo, a parte de conhecimento técnico. Então, para quem busca informação, busca conhecimento, aqui você vai encontrar aí os principais profissionais do agronegócio transmitindo aqui num bate-papo de uma forma aí que seja fácil de compreender, que seja fácil para você conversar, para você indicar também para algum amigo, para algum colega, que a gente tem certeza que isso aí vai contribuir bastante aí para o crescimento profissional aí de todo mundo e que a gente aumente o nosso nível técnico, o nosso nível de conhecimento para ajudar lá na ponta o produtor a ganhar mais dinheiro, né? Que é o principal objetivo da profissão, que é o principal objetivo aí do negócio. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartordecker e nosso convidado que provavelmente já apareceu aí na tua timeline no Instagram. Ismael, se apresenta, pessoal. Pessoal, obrigado aí pelo convite, da gente fazer esse bate-papo. Ismael Menezes, sou sócio da MD Commodities. É legal dividir um pouquinho com vocês conhecimentos sobre comercialização, momento de mercado, enfim. Sabe que esse é um assunto que chama bastante atenção. E quando vocês fizeram o convite, de pronto, eu acho que é sempre bom a gente ter a possibilidade de discutir essas questões com os profissionais do agronegócio, né, que estão aí à frente das suas ações, das atividades, produtores também que se interessar pelo assunto. E a ideia é a gente fazer esse bate-papo aqui, porque é assunto na comercialização que não falta. Então, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos começar esse bate-papo. E como o Ismael comentou, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o aspecto geral do mercado, também como os profissionais do agro podem entender o que deve ser observado e até como recomendar para os produtores, né? Ou também saber a questão de negociação, como ele pode aproveitar o máximo do potencial que o mercado hoje tem e o que deve cuidar também para não acabar se prejudicando muitas vezes, vamos dizer assim, né? E aproveitar as melhores oportunidades. E a ideia da gente conversar, e até trouxemos o Ismael por isso, da forma que ele passa dentro do Instagram, né? Então, tu vê lá na página dele, ele consegue passar de uma forma muito simples, vamos dizer assim, um conteúdo muito complexo. E essa é a ideia da gente conversar hoje, né? Tentar passar um pouco de uma forma mais simples, né? Do formato que já é o AgroDP, toda essa questão complexa. E para começar a prosa, né? Acho que é interessante a gente entender um pouco mais do aspecto geral que está o mercado hoje, né, Ismael? A gente sabe soja baixando, milho também baixando, mercado meio estranho, produção dando quebra, e mesmo assim o soja não aumenta. O que vai acontecer para frente? De um aspecto geral, sei que a ideia não é se aprofundar tanto nisso, mas só para a gente ter uma forma geral, como está o mercado hoje? Fantástica pergunta, Cassiano. A gente sabe que a gente recebe perguntas desse tipo o dia inteiro, né, no perfil. Costumo dizer que eu levo muita pedrada no Instagram, enfim, mas é normal, a gente está acostumado, enfim. Como é que está o mercado hoje? Primeiro, aspectos gerais, né? Eu acho que o mercado de commodities agrícolas precisa entender algumas coisas que são básicas, né? Hoje, a capacidade de produção ela é maior que a capacidade de consumo. Nós tivemos uma expansão agrícola muito forte nessas últimas décadas, e com isso a produção brasileira saltou lá dos seus 90, 80, 70 milhões de toneladas. Hoje, na soja, 160, 170 milhões de toneladas. No milho, um salto expressivo também, com a segunda safra ganhando cada vez mais força. No algodão, a gente vem crescendo. Enfim, tudo isso é prova de que o Brasil vem participando cada vez mais ativamente. E a demanda do mercado internacional, ela não está tão madura para poder assimilar toda essa produção. Então, esse é um ponto que a gente precisa compreender, é balanço de oferta e demanda. O balanço de oferta e demanda hoje é algo que o profissional do agronegócio precisa compreender para que ele possa aí, ter a dimensão de como que isso interfere nas cotações. Tá? Então, balanço de painel oferta e demanda, né? Um painel de oferta e demanda, ele é composto por ofertas, né? São as ofertas, ou seja, estoque de entrada, depois você vem com produção, você vem com importação, são as ofertas, e aí diminuindo a demanda, né? Que é o consumo, que é as exportações, que vai gerar o estoque final. Então, entradas e saídas geram o estoque final. O fato é que a gente vem num crescimento, especificamente no mercado de soja, mercado também de
milho teve um crescimento bastante forte no estoque final. Quando você vai olhar uma linha, um painel de oferta e demanda, a linha mais importante é a linha dos estoques finais. É aquilo que vai influenciar o preço, as cotações das commodities agrícolas. E se você pega, nos últimos anos, nós tivemos esse crescimento. O mundo está acostumado, assim, na verdade, a gente veio de várias quebras de produção por eventos climáticos. Isso aconteceu na América do Sul, por 2, 3 vezes, aconteceu na América do Norte, enfim. Então a gente tem essa situação acontecendo em diversas localidades. O fato é que uma produção cheia nos principais players do mercado internacional traz uma recomposição muito rápida de estoques finais. Isso interfere no preço, nas cotações das commodities agrícolas. Se a gente não tem uma demanda tão expressiva, ou seja, um crescimento da demanda na mesma proporção que o crescimento da produção, isso causa uma pressão sobre as cotações. Então, de maneira geral, a gente sabe que vários fatores têm interferência nas cotações das commodities agrícolas. Mas, de maneira geral, essa frase para mim é importante que o pessoal entenda isso, que a capacidade de oferta, hoje, ela é maior que a capacidade de consumo. E se uma safra não tiver problemas climáticos, a gente pode ver uma recomposição muito, muito forte dos estoques finais, assim como a gente está vendo em alguns países. Eu posso citar, por exemplo, o milho nos Estados Unidos, uma safra gigante dos Estados Unidos, trouxe uma recomposição de estoques finais de 34 para 54 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas a mais de uma safra para outra. Isso pressiona os preços. O que está acontecendo com a soja, o mercado mundial de soja, os estoques finais saem de 103 para 115, 116 milhões de toneladas. Isso pressiona as cotações. Se os profissionais do agro não compreenderem esse, que é um dos fatores que interferem sobre os preços, começa a ficar mais complicado. Então, esse, para mim, de maneira geral, é o que vem causando uma pressão bastante grande sobre as cotações das commodities agrícolas. Hoje, quando a gente pega e fala de estoque, eu lembro que o estoque em si não é o que é guardado, digamos assim, pelo governo para fazer uma regulagem de preço. O estoque é outra coisa que tu se refere, né? E até um outro ponto, por exemplo, qual que é a garantia muitas vezes que a gente tem sobre essas quantidades? Porque eu lembro que ano passado tinha lá, a China não estava comprando mais porque diz que os estoques deles estavam altos demais. Daí de uma hora para outra, o preço estava um pouco mais baixo e de repente os caras vão lá e compram não sei quantos navios de soja numa pegada só. Sim. Então tu tem às vezes posicionamentos no mercado que jogam um pouco com isso também e vão... A especulação afeta bastante o preço também até um certo ponto, né? Na verdade, assim, você tem a safra americana, linhas de corte, né? A safra americana tem uma linha de corte, ela começa no mês de setembro e acaba no mês de outubro, de agosto, setembro a agosto, né? 1º de setembro até o final de agosto. Você pega a safra brasileira, né? Você tem um ano fiscal, mais ou menos coincide com soja, por exemplo, né? Mas o soja, quando você vai pegar a mensuração que é feita pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ela leva em consideração a mesma linha de corte que a safra americana. Tal. Ou seja, a gente sabe que é difícil você fazer estoques iniciais, você tem que estabelecer uma data para fazer a linha de corte de tudo. O USDA faz essa linha de corte no começo do mês de setembro, né, como uma base, para que todos entendam o quanto tem de soja. Você sabe, quando você vai olhar o balanço de oferta e demanda do Brasil, por exemplo, de soja, você pega o final da safra, mais de 30 milhões de toneladas. Na verdade, é mais de 30 milhões no começo de setembro. A gente tem todo o mês de setembro, outubro, novembro para exportar. O fato é que, se a gente fizer a linha de corte no mês de janeiro, os Estados Unidos vai ter muita soja no mês de janeiro. Então, assim, é um pouco difícil da gente cravar exatamente. O fato é aquilo que eu te falei, a gente está com as estimativas, né, sobre a safra. Você pode olhar uma vertente de um país. Se eu olhar a safra brasileira de soja, tem que olhar do mês de fevereiro a janeiro. Ou ano fiscal também dá, porque o Brasil começa a colher muita soja já em janeiro. Então o ano fiscal serve exatamente de janeiro a dezembro. Tá? Alguns fazem a linha de corte de fevereiro a janeiro. Mas se você olhar um país, você tem que olhar o início com o final da safra. Então a gente aqui na MD Commodities, a gente olha o final da safra exatamente que vai dar do ano safra daquele país. Então, nos Estados Unidos, a gente faz a mensuração que vai faltar na safra, no final da safra americana. O Brasil, no final da safra brasileira, a Argentina e por aí a gente vai conseguindo ter em mente essa situação, tá? Mas o ponto é, o mundo, é difícil você, por exemplo, saber exatamente quanto tem de soja nos estoques finais brasileiros.
Você só vai saber o tamanho exato. Vou dar um exemplo da safra passada agora, safra 22-23. A safra 22-23 foi uma safra que no Rio Grande do Sul teve uma quebra de 11 milhões de toneladas. 10, 11, 12 milhões. O oeste do Paraná tem gente que avalia que a quebra foi de 13 milhões. Tudo bem? Tudo bem. O USDA começou a projetar a safra brasileira em 149 milhões de toneladas em maio de 2022. Maio de 2022 começou a projetar a safra que seria colhido 22, 23, ou seja, 2023 começou a projetar com 149. Detalhe, ele veio crescendo nas suas estimativas mesmo com a quebra da safra brasileira. E acabou agora, fevereiro agora, a última atualização agora, semana passada, o USDA continuou corrigindo os números brasileiros de safra. Não existe semente, cultivar que duplica no armazém. Não existe. Por que existem essas correções? Porque o volume que é consumido e exportado e destinado para semente não faz sentido aquela produção, então tem que aumentar. Se nós não vamos conhecer o tamanho da safra brasileira 23, 24, essa que está sendo discutida, se vai ser 150, 145, 130, enfim. Só vai conhecer o real tamanho dessa safra em dezembro, janeiro do ano que vem. Depois que a gente somar todo o consumo, todas as exportações, tudo que for para semente, e ter uma ideia exatamente quanto tem estoques finais, aí sim a gente vai conhecer o tamanho da safra. Qualquer número daqui até lá são metodologias, né, que são exploradas, enfim, que podem ser utilizadas por qualquer forma. Então é importante a gente compreender que existe sim, lógico, as especulações, né, as análises, mas a gente só vai conhecer o tamanho real dos estoques finais sempre depois que exporta tudo, consome tudo, e aí a gente faz a mensuração. Então, outro ponto interessante que eu gosto de falar muito. Muita atenção, porque a percepção da quebra, ela em várias situações ela é maior do que efetivamente a quebra é. Olha o que aconteceu com a safra brasileira no ano passado. Se você pega todo mundo que falou na mídia, não, essa safra não passa de 150, essa safra é 140, é 130, e está fechando com 162. E por que é 162? Se você somar os números de exportação, de janeiro a dezembro, 101, 102 milhões de toneladas, mais o que foi de esmagamento, mais ou menos 55, mais o que foi para semente, é uma safra de 161, 162, fora o que ficou de estoque. Então, a percepção da quebra é maior do que efetivamente a quebra é em diversas situações. Só para entender uma questão, tu comenta que só no final do ano que vem a gente vai ficar sabendo, no caso, essa safra, né? No dezembro desse ano que a gente vai ficar sabendo dessa safra. Então agora no dezembro que a gente estava comentando que passou, agora dezembro que passou, na verdade a gente estava falando da safra anterior. Seria isso? Por isso que está essa questão do 155 ou não? Não, na verdade é o seguinte, ó, o Brasil, vamos dizer essa safra agora, que está no campo. Está semeado e que em algumas regiões já estão colhendo, tá? Está tendo começo de colheita, já está com 15, 20% de colheita a nível Brasil, passou de 20%. Essa safra agora, que muitos estão, vai ter quebra, não vai ter quebra, o Mato Grosso quebrou 10 milhões de toneladas, todo mundo projetando 150, o USDA projetando 156, nossa, que absurdo, a ProSoja fala que é 145, aquela coisa toda. Toda essa discussão, a gente vai ter números mais reais somente lá em dezembro. Por quê? Você pode colocar qualquer número agora, mas se o Brasil continuar exportando, vão começar a achar soja. Você entendeu? Então assim, então a quebra não era tão grande quanto se mensurava. Então, é por isso que a gente fala, quer conhecer o tamanho da safra? É só em dezembro, janeiro do próximo ano. E aí, a discussão nem vai mais lembrar, ninguém vai lembrar mais de toda essa discussão. Sim. Mas... É que são duas questões... Agora é conjecturas, metodologias. É duas questões juntas, mas separadas que está sendo discutida, na verdade, né? Uma que não está se observando os estoques que estão parados, que eles não são bem mensurados dentro do Brasil, que muitas vezes estão parados aí na... Cooperativas, cerealistas... no armazém do produtor. A gente sabe quantos produtores que tem não sei quantos mil sacos de soja parado há não sei quantos anos, né? Exato. Então, aí é tudo soja que está ali para o mercado ainda. Fiz uma palestra aí próximo, em São Miguel das Missões, do Eduardo, e o produtor tinha 3 safras guardadas. 3 safras guardadas. Enfim, perdeu uma. É difícil achar. Perdeu uma. Porque era R$200 a saco, hoje é 100, perdeu. É verdade. Mas, enfim. É isso. Então, isso é um ponto importante.
Mas é interessante isso que tu traz, que é uma perspecção que a gente não observa, né? A gente tá muito ligado à produção. Quando a gente vê esses números e essas notícias que o pessoal comenta, vai ser de 155, por exemplo, a gente olha, não, mas deu quebra, pegar aqui o Mato Grosso, que é onde é que eu tô observando e vivenciando, né? Tem vários locais que deu quebra agora, quem tá começando a colher, agora tá vindo uns tetos um pouco melhores, não tão bons que nem no ano passado. Milho a gente vê que vai dar uma quebra muito grande, porque tá todo mundo começando a plantar recém agora, então vai perder a janela, tudo mais. Isso, se o clima ajudar, já vai perder produção, imagina se ele não ajudar. Mas dentro Você falou um ponto importante, só fazer um gancho, Cassiano, que você falou. Vontade. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Vamos dizer que a safra do ano passado, e esse é um ponto importante como ponto de partida, que eu sempre comento nas redes sociais, nas palestras, enfim, um ponto de partida. No ano passado, o USDA acabou de atualizar a safra para 162 milhões de toneladas, porque a exportação foi muito grande, o esmagamento, semente e tal. Tá bom. Nós não tivemos uma quebra no Rio Grande do Sul, vamos colocar aí por baixo 11 milhões de toneladas, mais o oeste do Paraná, vamos deixar por 12. 162 mais 12, 174 já seria o potencial do ano passado. O ano passado. Se não tivesse tido quebra no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná. Agora vamos para a próxima safra. O Brasil teve um aumento de área de 3% de área. Nós estamos falando aí de mais 5, 6 milhões de toneladas. Sobre os 174. Potencial dessa safra seria de 178 a 180 já essa safra. A partir desse número você faz o corte. Quer cortar 30 milhões, que é quase 3 vezes o que a gente quebrou ano passado? Vamos cortar, dá 150. Ou seja, se você cortar sobre os números... É isso que a gente bate muito. A safra brasileira, aplicar a quebra sobre a safra, precisa ser aplicada sobre o potencial da safra. Então, esse é um número que a gente precisa ter. E aí, em cima disso, aplicar. O Brasil é um país continental, vai ter problema para tudo quanto é lago. E todo mundo sabe que os primeiros 20, 25% que for colhido, principalmente no centro-oeste brasileiro, vai ter problema. Mas a soja mais tardia, nós temos 40% que foi plantado depois do dia 15 de novembro. Tem muita soja que eu rodo o Brasil inteiro, gente. Semana passada eu rodei, estava em Brasília, fiz Brasília, Cristalina, Paracatu, Naí. Vi muita lavoura no campo, mas muita lavoura. E tem muita lavoura boa. Então, assim, você vai ver, você vai começar a perceber que com o avanço da colheita, a caixa produtiva vai aumentar, né? A produtividade vai aumentar, né, dado que for colhido. E isso pode neutralizar parte da quebra. Então, tem todos os fatores, mas... e o comprador do mercado internacional já precificou isso. E por isso que dá revolta sobre o pessoal na comercialização. Mas, nossa, ninguém está vendo o que está acontecendo no Brasil? Está vendo o que está acontecendo no Brasil. O comprador está enxergando, mas tem uma visão um pouco mais macro, e não só no micro, só regionalizado, que aí você pode perder essa visão e perder o time da comercialização, como muita gente perdeu, deixando de comercializar em novembro, e agora a R$130, por exemplo, hoje está 100. Esse é o que a gente tenta ajudar no Instagram, nas palestras, no resenha, na consultoria, é dar essa visão, porque às vezes a gente fica muito focado naquela visão do meu problema, mas se a gente amplia, fala, poxa, a gente tem que olhar, por exemplo, a Argentina, olhar outros países, o que está acontecendo. Então, quando a gente amplia, fala, opa, talvez esse não é o cenário. Que essa questão que tu traz... Até fica um ponto, agora que tu tinha comentado a respeito de Argentina também, mas porque assim, ó, quando tu tava falando ali em safra, no total, né, que por mais que o produtor esteja soja guardado e ele vai vendendo durante o ano, vai aumentar aquele valor final, aquela quantidade final. Só que mesmo assim não é a safra de agora em si, mas tudo isso vai estar afetando diretamente no preço. Aí, em função dos outros países que têm um impacto significativo na formação no preço, né, de como o mercado está avaliando tudo isso, tem os Estados Unidos, que tu comentou que é um país forte, entra Brasil, e aí agora, até nos outros anos, a gente nunca via sendo falado muito da Argentina, e esse ano estão falando muito da Argentina. Não, agora os preços estão assim porque a Argentina teve uma baita de uma safra. Qual é o peso real disso, pensando no que está o mercado agora também? Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos lá. A Argentina, ela perdeu muita representatividade no mercado, porque eu morei 2 anos na Argentina. Morei 2 anos lá, fui diretor-presidente de uma trade na Argentina,
E eu vivi o que aconteceu na Argentina. A Argentina, ela perdeu o bonde da história com as retenções. Ou seja, o governo, para arrecadar, né, um valor, ele aplicou percentual de tributação sobre as exportações e, com isso, coibiu o avanço, o aumento da área produtiva. Então, isso aconteceu. O Brasil vem flertando com essa ideia. Se acontecer isso, vai ser um tiro no pé. Mas o fato é que isso aconteceu na Argentina. Só para você ter uma ideia, a soja é tributada 33% sobre o que é exportado, o valor sobre o que é exportado. O milho era 12%, foi para 15%. O trigo era 12%, foi para 15%. Enfim, só para você ter uma dimensão do que é isso. Então, a Argentina, com o passar dos anos, foi perdendo representatividade, porque o Brasil foi crescendo, aumentando área, e aí a Argentina, que não foi aumentando área, foi perdendo o peso. Tá? Então, esse é um ponto. A Argentina sempre foi muito importante para o negócio mundial. O ponto é, o Brasil foi ganhando cada vez mais protagonismo. Só que, o ano passado, a Argentina teve uma quebra de 25 milhões de toneladas, de uma projeção inicial de 50 milhões de toneladas de soja para 25, foi a quebra. Alguns institutos argentinos falam de 21, 22. De qualquer forma, uma quebra muito grande. Só que o Brasil teve uma produção muito grande. 162 milhões de toneladas, 160, 162, enfim. Tá? Somado a Paraguai, enfim. Tudo isso causou uma pressão sobre os preços, independentes da Argentina. A Argentina tinha um volume de exportação muito pequeno, 4 milhões de toneladas, e isso não fez tanto efeito. A quebra de 25 milhões, como a Argentina só exportaria 4, 5 milhões, não fez efeito. Por que esse ano mudou? Primeiro ponto a Argentina traz, além de trazer 25 milhões de toneladas a mais do que o ano passado, a Argentina pode entrar cada vez mais ativo no mercado. Aconteceu, Javier Milei aplicou, em vez de tirar as retenções, ele prometeu tirar as retenções, ele foi eleito na Argentina para retirar as retenções, mas ele fez um ponto que foi muito importante, que é o seguinte: eu não vou tirar as retenções, eu vou até subir de alguns produtos, mas eu vou atacar, eu vou colocar dinheiro no bolso de vocês. Que jeito? Na Argentina existe um câmbio paralelo, o câmbio blue. Vai lá na Argentina, você vai ver que é o câmbio blue, o câmbio paralelo e o câmbio oficial. O câmbio oficial era da ordem de 375 pesos, $1. E quando você faz exportação, você exporta por um câmbio oficial, você não vai exportar por um câmbio paralelo, é oficial. Né? Exportações, vias oficiais, por aí vai. E aí ele pegava aquele dinheiro e ia no mercado comprar. Então ele pegava o dinheiro a 370, ia no mercado comprar qualquer coisa no mercado a 800 pesos, que era o câmbio paralelo. A Argentina é uma economia muito dolarizada, então ela tinha uma perda. A gente fala que ela tinha uma distorção cambial. Tá? O que o Milei fez? Vamos parar com essa história aí em linhas gerais. Tá? Vou subir as retenções de farelo e de óleo de 31% para 33%, aumento, iguala com a soja em grão. Milho sai de 12, vai para 15, trigo sai de 12, vai para 15, por aí vai. Só que o ponto eu vou botar dinheiro no bolso de vocês. Sabe de que jeito? O câmbio paralelo vai sair de 370. Abre parênteses. No ano passado, vocês lembram que eu ouvi falar de dólar soja, dólar milho, dólar soja 2? Era o câmbio qualquer coisa. Era corrigido, você exporta 75% pelo câmbio oficial e 25% sobre o câmbio que eu vou arbitrar. Para dar me engano, vou incentivar você. Pois é, aí a Argentina vendia muito e tal. Então a Argentina ia por soluços vendendo, tentando aferir algum ganho. O que o Javier Milei fez? Para com esse negócio de câmbio paralelo. O câmbio paralelo vai continuar, só que em vez de ser 370, que ninguém respeita, vai ser 800 pesos. Pau! E o câmbio paralelo subiu de 800, 900 para 1.000, 1.050, 1.040, está orbitando ali. A diferença ficou muito menor. Então essa distorção cambial botou mais dinheiro no bolso do produtor. Com isso, a Argentina está ativamente aí no mercado de milho, está vendendo quase 18 milhões de toneladas de milho já vendidos nesse momento. No passado estava em 10. No soja também está ativando as suas vendas. Então é possível que a Argentina venha a mercado, não com 4 ou 5 milhões que está sendo projetados pelo USDA. Pode ser que ele venha com 10 milhões de toneladas. E esses 5 milhões cobre a diferença do Brasil. Na nossa estimativa, o USDA ainda fala que o Brasil vai exportar 100 milhões de toneladas. Nós acreditamos que a safra é por volta de 150, pode ser um pouco mais, 147, 148, a gente vai saber só em dezembro. Mas o Brasil, com esse volume de produção, não exporta 100, 101, vai exportar 94, 93. E essa parte
que foi deixada de exportar para o Brasil, quem passa a exportar? A Argentina. Então, é possível que a Argentina seja o fiel da balança esse ano. É por isso que a Argentina ganha peso, ganha notoriedade. Então, é nesse fator que a Argentina entra como fiel da balança. E detalhe, o produtor argentino precisa estar apto a vender. A soja argentina ela é mais barata que a soja americana. A brasileira, a soja argentina para junho, julho, agosto é mais barata que a brasileira. Então, potencialmente, a Argentina pode exportar mais soja. Por isso que ela é o fiel da balança. Por isso que ela ganha representatividade. Por isso que o produtor, o profissional do agro, precisa entender o seguinte, que o jogo cuidado com o que é pregado, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a Argentina no passado não tinha importância, esse ano tem, é balela. Não, é fato que isso deve acontecer. Então, o comprador do mercado internacional vê a Argentina como uma origem que pode participar cada vez mais do mercado internacional e o produtor pode estar apto a querer vender. Esse é o fato. É aquela questão, né? É uma oportunidade que está ali na mesa, querendo ou não, e quem vai comprar vai pegar onde é que é mais barato. Se o Brasil conseguir fazer o preço mais barato, ou como acontece todo ano, não tem estoque o bastante para segurar todo o grão que produz e se obriga a vender em alguns pontos, e o produtor vende porque também não tem onde é que armazenar, que é o que acontece aqui no soja, para tirar o soja e entrar milho, ou ao contrário, né? Sim. Então a gente observa muito isso acontecendo e todo ano acontece. E mesmo assim a gente não vem para a questão de tentar melhorar a questão de estoque, outros produtos, que nem tu mesmo falou, e isso até é uma coisa interessante para a gente puxar, da importância de se fomentar outras produções, né, outras culturas, a industrialização, tudo mais dentro para tu conseguir agregar valor, porque está acontecendo com milho, querendo ou não, no Brasil, com a questão do etanol, mas tem muito ainda que a gente tem que desenvolver. Exato. Você falou, desculpa, Cassiano, um ponto importante, o milho, por exemplo, para etanol, né? Foi uma baita de uma sacada, foi uma baita de uma demanda, e que enxugou, resolveu parcialmente o problema do milho no centro-oeste brasileiro. E, consequentemente, ajudou o Paraná, porque caía muito milho do Mato Grosso do Paraná, ajudou Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, enfim, ajudou bastante. Então, assim, nós tivemos essa situação que deu agora no soja, o aumento, né, do biodiesel e tal, pode gerar um pouquinho mais de demanda, sim, mas isso ainda não é suficiente, marginalmente, pelo potencial que o Brasil tem de produção. Então, é algo que precisa ficar atento. Só para ficar atento, tá? Para pensar uma coisa. Esse é um ponto de reflexão que eu gostaria que o pessoal que está ouvindo aqui pensasse. 2024, 2025. Brasil, se tiver uma safra normal, nós estamos quebrando 30 e tantos milhões de toneladas esse ano. Vamos dizer que é uma safra normal. O Brasil volta a colher quanto? 180 milhões de toneladas. Põe 30 e tantos a mais. Com os Estados Unidos, botando mais uns 5, 6 milhões de toneladas a mais, porque teve quebra lá também. Argentina, põe mais uns 3, 4. Nós estamos falando que o Brasil, Argentina e Estados Unidos ano que vem podem ofertar no mercado acima de 30 milhões de toneladas. Não tem demanda para consumir isso. Então esse é um dado que precisa ficar. O mundo vai depender cada vez mais de problemas climáticos para sustentar preço. Porque se não for isso, nós teremos uma situação de oferta abundante frente à demanda existente. Então isso é algo que precisa estar muito atento para os profissionais do agro e para os produtores que participam desse mercado. Por isso que as ofertas vão ficar cada vez mais escassas e é por isso que o produtor, o profissional do agro, precisa entender, estar capacitado para utilizar as ferramentas de mercado nas oportunidades que existem, utilizando o mercado futuro, o mercado de opções, derivativos agrícolas, usando estratégia de comercialização e não ficar só dependentes de preços bons no momento da colheita. A gente sabe que o momento da colheita é o mercado do comprador. Existe uma pressão muito forte da colheita e aí isso pressiona os preços. Então, o produtor e o profissional do agro precisa estar capacitado nessas outras ferramentas para poder surfar as boas oportunidades do mercado. Tem até uma pergunta, né, que não sei até que ponto ela é quase uma teoria da conspiração ou não, né, mas que entra naquela questão de aumento da demanda. Hoje já se discute a questão assim, cara, será que vai seguir aumentando realmente a população, como se o pessoal está prevendo que aumente, e aumentando a demanda da mesma forma que tem aumentado a produção, por mais que a gente tenha variações em relação à safra, né, por questões de variações climáticas, ainda a gente tem outra questão que a produtividade ela vem aumentando
de forma significativa nos últimos anos. Produtividade não, a produção, né? Produção, de forma geral, vem aumentando bastante. E até que ponto isso é comportado também, porque daqui a um tempo pode ser que a gente tá, como tu falou até agora há pouco, né? A gente vai chegar numa produção que o mercado não vai conseguir absorver toda essa produção. E aí tu vai ter uma queda de preço e, de repente, o mercado já... Aquele setor que vinha crescendo muito, que é o agronegócio, né? Que vem crescendo muito, com uma demanda gigantesca de profissional, de repente pode estabilizar um pouco desse setor que vinha crescendo nos últimos anos, da forma que a gente vinha acompanhando, né? O meu sócio costuma falar uma frase que é bem interessante. A melhor cura para preços altos são preços ainda mais altos. Por quê? Porque isso vai incentivar uma produção cada vez maior e com a produção cada vez maior vai fazer o preço cair. E a melhor cura para preços baixos é preços ainda mais baixos. Vai desincentivar aquela galera que entrou no oba-oba para plantar e aí não vai sustentar, ele vai sair da atividade. Então isso é fato, isso é cíclico. Então é fato que esses períodos eles são ciclos, né? E ele é cíclico, né? Essa situação. Eu acredito que se o preço tiver uma queda bastante forte, e eu acredito que nós vamos viver um ciclo de baixa das commodities agrícolas, as coisas vão ter que se acomodar. Os arrendamentos vão ter que ficar mais baratos para poder acomodar, o maquinário vai ter que estar acomodado, os insumos vão ter que acomodar e vamos voltar à realidade. Quando a gente vendia soja a R$80, que a gente comprava os insumos para fechar a conta. A gente ficou no oba-oba de vender soja a 200 e aí ficou permissivo com algumas coisas. Todos os setores vão ter que se adequar à nova realidade. E sabendo que as oportunidades podem ficar mais escassas. Vai precisar de um fator novo. Vai precisar desincentivar a produção em diversos locais. Áreas de abertura, talvez se não tem viabilidade, vão ter que ficar mais atentos. E depois, se tiver um problema climático, vai faltar produto, volta a subir preço e aí vai incentivar. Então, é cíclico pode ser isso. A gente só tem que saber que esses movimentos não é o fim do mundo. A gente já vivenciou esse tipo de coisa. Já vivenciou ciclos de baixas, né, em outros momentos. O setor todo vai ter que ter uma acomodação. O que é mais importante disso tudo é que o produtor, os profissionais do agro estejam atentos às ferramentas que estão disponíveis. Não pode acreditar em Papai Noel, não pode acreditar em vendedor de sonho. Eu falo aqui todo dia do vendedor de sonho. O vendedor de sonho ficou falando em novembro que o preço ia chegar a R$150. Não venda, segura a tua soja porque você tem força. Achando que o mercado de soja é um cartel. O mercado de soja não é um cartel. Não existe 10 pessoas sentadas numa mesa para negociar para agora não vendo mais e agora só vende se subir. A OPEP não consegue fazer isso do petróleo, com muita dificuldade ela consegue fazer. E olha que é meia dúzia de países lá. Como que vou fazer isso com milhares de produtores de soja ao redor do mundo inteiro? Então o que eu vejo é muito vendedor de sonho, vendendo sonho para o produtor e onde o produtor dá ouvidos àquilo que ele quer ouvir e não àquilo que ele precisa ouvir. Gestão de risco é o que ele precisa ouvir. Então o que acontece? Ele perde oportunidades, as oportunidades passam e aí depois que passam, não tem o que fazer. Então é isso que a gente comenta. O produtor tem que estar capacitado, entender de ferramentas de comercialização, entender os times de mercado, entender como que funciona isso tudo, ter uma visão ampla e não só acreditar no vendedor de sonho, porque o vendedor de sonho muitas vezes ele tem uma visão que não está enxergando o todo, ele não conta toda a história para o mercado. E aí muita gente embarca nessa conversa e agora dá o que dá. Fala que é teoria da conspiração, coisa que... Não, gente, o comprador do mercado internacional ele quer comprar barato, ponto final. Assim como o produtor de soja quer vender caro e ponto final. Essa coisa sempre vai ser assim. Então, quando o mercado também subiu, bateu 200, 190, ninguém pegou lá o dinheiro, foi lá dar R$10, vou baixar o preço aqui para te ajudar. Assim como o comprador não vai fazer isso. Mas a melhor cura para preços altos é preços mais altos. E a melhor cura para preços baixos é preço mais baixo. Esse é o ponto. Até interessante, a gente, ouvindo o que tu comentou, a gente observar que o produtor sim precisa de alguém auxiliando ele, pensando principalmente nessa questão do mercado, porque, como tu mesmo comentou, são vários fatores que vão observar se não tem alguém que está com... Não é uma pessoa olhando, é uma equipe inteira olhando para todo o mercado, para entender como está funcionando, para realmente conseguir passar um norte um pouco melhor pro produtor, que nem 100% das vezes vai ser assertivo, mas que vai dar um norte um pouco mais assertivo para ele. Porém, tem outras questões, e daí entra a questão da tua empresa, também todo o trabalho que você realiza, mas acho que entra outra questão, eu até gostaria que tu deixasse essas dicas, tanto para os profissionais quanto para os produtores também. Tem algumas
coisas que são mais simples e ele mesmo pode olhar no momento de venda, que muitas vezes não está ligado tanto à venda do produto em si, mas muitas vezes em garantir um preço médio, um custo médio para a sua safra, né? Então, vindo para esse lado que, vamos dizer assim, nós mais do campo utilizamos, né? E que muitas vezes não são observados, que é a questão de troca, tudo mais. Qual dica tu pode dar pro pessoal aí também ficar ligado nisso e também não ficar se aventurando a querer vender soja pro mercado, feito louco aí, sem ter muita certeza, muito conhecimento, né? Sim, essa é uma pergunta bastante interessante. A gente tem que estudar muito aqui. Tem uma equipe aqui com inteligência de mercado, estudar muito para errar menos, sabendo que a gente vai errar. Os erros têm que ser poucos e de pouca intensidade, né? Então a gente tem que fazer isso. Mas o fato é, a gente tem que estudar muito para errar menos. Mas se eu posso dar uma dica interessante aí para os profissionais, coisa simples. Saiba o teu custo. Tenha na ponta do lápis o quanto que é o teu custo em sacas por hectare. Faça a relação de troca, acompanhe a relação dos seus insumos versus a relação de troca ou seja, do teu custo. Não entre numa safra com zero comercializado. Quanta gente, só para você ter uma ideia, até o final, começo de fevereiro, 30% do mercado estava comercializado soja, 30% só. Ano passado tinha 31%. O que aconteceu em março do ano passado? Muita gente foi represando, chegou em março e abril, teve que vender porque a parcela do custeio vencia, o 30 do 3 e do 4 vencia, e teve uma enxurrada de gente e deu um efeito manada e muita gente teve que vender soja naquele momento. Teve uma pressão muito forte. O que eu percebo agora? Muita gente está 0%, 10%, represando vendas, perdeu o time, perdeu o bonde lá atrás e infelizmente, vai ter que cair naquela pressão de março e abril. Então, esse é um ponto importante. Cuidado para não deixar tudo para lá. Então, faça a gestão de risco. Gestão de risco é o seguinte, vou escalonar vendas, vou fazer barter, eu vou fazer os meus custos, eu não vou levar para o risco, eu não vou levar o risco no meu custo. Então, faça a relação de troca, utilize as estruturas de mercado futuro, né? Ou seja, esteja habilitado para trabalhar no mercado futuro, poder operar, tem muitas oportunidades na bolsa, não precisa operar Chicago, hoje tem um contrato espelho na B3 que você pode operar a cotação de soja aqui no Brasil, né? Ou seja, o contrato FJC, que é um contrato espelho. Ou seja, entenda tudo que está à tua disposição para você poder operar e não cair em armadilhas. Faça a tua relação de custos, tenha na ponta do lápis, saiba exatamente o quanto você quer ganhar. Você entra no jogo, você fala o seguinte, olha, eu vou entrar no jogo sabendo que eu quero ganhar X reais por saco. Na hora que bater, vou vendendo um pouquinho, e faça isso. O que eu vejo é que tem muita gente que se aventura. Costumo dizer assim, infelizmente o Brasil é o país do futebol. Felizmente, mas o Brasil é o país do futebol. E isso deu margem para muita gente ser torcedor de soja. Torcedor de milho. É torcedor. Ele quer torcer o preço sem trabalhar o preço, sem trabalhar as alternativas, as ferramentas. Então, isso causa esses problemas que a gente vai vivenciar agora, percentual de comercialização muito baixo, passou diversas oportunidades, e muita gente fala, poxa, mas como é que você queria que eu negociasse sem saber quanto que eu vou produzir? Mas pelo menos 20% você não ia produzir, 15%, 30% você não ia produzir. Pelo menos o custo você não conseguiria ter vendido, saindo da... Então, a gente vê muito isso, e infelizmente, a cadeia como um todo vai sentir o efeito sobre essa má gestão sobre a comercialização. Então, a dica que eu dou é coisa simples, não precisa rebuscar muito, não precisa ir para o mercado de opções, não, é o básico, é arroz com feijão bem feito. Fez o básico? Vai. Agora, fique atento, tem que lidar com a comercialização com o mesmo zelo que trata de uma compra de uma máquina, o mesmo zelo que trata com o cultivo. Porque muita gente fala assim para mim, ó, Ismael, no meu Instagram, Ismael, mas você nem sabe o que, você nem produz soja, como é que você quer falar de comercialização? Eu vou responder, eu não preciso produzir soja para comercializar soja. Tem gente que opera no mercado futuro sem conhecer um pé de soja. Eu não preciso plantar soja. O piloto de avião não precisa ser dono do avião para pilotar o avião. O fato é, precisa saber comercializar. Se você estivesse perguntando para mim, você sabe plantar soja? Você sabe? Não, tudo bem. Aí, tudo bem. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo comercialização, que tem outras dinâmicas. A dinâmica é diferente da comercialização. E isso precisa ser aprimorado. Essa é a dica que eu dou
para produtores e profissionais do agro. E daí entra naquela máxima que geralmente quem ganha dinheiro não é o que mais produz, mas sim o que melhor administra o que produz, né? Exato. Então, muitas questões a gente vê o cara que produz 100, 120 sacos, 120 já é um exagero, mas 100 sacos por hectare, muitas vezes ele tá gastando 90, né? Então, ele ganha só 10 para trabalhar, e tem outros produzindo 80, mas com custo de produção em 30, então ele tem 50 para trabalhar. E daí a gente consegue jogar. Cassiano, vou dar um exemplo daquele produtor do Rio Grande do Sul que tinha 3 safras. Uma delas ele perdeu. Ele poderia ter sido o melhor produtividade da história dele. Mas se ele não vendeu a 200 e agora vai vender a 100, ele perdeu 100%. Perdeu 100%. E aí? Então, e o pessoal só faz essa conta às vezes quando ele perde por causa de 1, 2, 5 reais que baixa, porque o que acontece, né? O soja nunca é vendido quando ele tá subindo, ele é vendido quando cai. Ele tá subindo, caiu 1, 2 reais, o pessoal vai lá e vende uma parte. Não é quando cai, quando tá despencando, né? Porque quando caiu o cara não vê, não, vai subir. Mas existe uma frase para isso. Hoje o profissional da comercialização, ele precisa ter coragem para vender na alta. Precisa ter coragem para vender na alta, porque vender na baixa é fácil. O desespero faz ele vender, mas precisa ter coragem para vender na alta. A gente costuma dizer o seguinte, cuidado para que o entusiasmo de ganhar não seja maior que o medo de perder. Se o entusiasmo de ganhar for maior que o medo de perder, você vai ver R$ 149 por saca na tua mão e você não vai vender porque você vai querer os 150. Não, mas se você pagar 150, eu vendo. E aí, deixa de vender por 149 e vai vender por 110. Então, assim, cuidado com essas coisas. Então, esse é um dado, a gente precisa ficar muito atento a essas pegadinhas que existem na comercialização e que vai o produtor produzir 5%, 10% a mais, sofrido, hein? Chover na hora certa, é tudo certo. Mas para perder 30%, 40% na comercialização, assim, é um tapa. E ele precisa se capacitar em comercialização. É que quando a gente olha a parte de mercado, eu teve uma época que eu já parei para estudar, tentar entender, e assim, eu achei bastante complicado, né? Porque é quase um outro mundo toda essa parte de mercado em si, comercialização, como eu estava falando antes, as opções, derivativos. Então, tu tem várias coisas acontecendo que tu tem que se aprofundar, talvez, para ter um conhecimento básico e entender realmente. E como tu comentou, o produtor deveria ter o mesmo zelo para escolher um maquinário para como fazer a venda. Só que o maquinário, a soja, a lavoura dele sempre é muito mais palpável do que os números em si que ele está olhando ali no computador, uma tabela, um gráfico. Então isso muitas vezes faz com que o pessoal tenha mais dificuldade de fazer a escolha certa. Né? Afugenta, né? Porque assim, você é agrônomo, né? Você é agrônomo? Sim. Você é agrônomo? Você é agrônomo, Cristiano? Também. Posso dizer uma coisa, que eu não sou agrônomo, sou administrador, mas eu posso dizer que é muito mais fácil do que cálculo 1, cálculo 2, estudar derivada, estudar essas coisas que vocês tiveram na faculdade. É muito menos complexo, muito menos. Mas assim, eu entendo, afugenta, né? Porque é uma coisa que, nossa, é um bicho de 7 cabeças. Não, mas depois que você começa a adquirir esse conhecimento e aos poucos vai adquirindo, por isso que a gente tenta aqui, tenta falar desses assuntos que são complexos de uma forma fácil, de uma forma, assim, que consiga digerir de forma fácil, né? Então, é o nosso segredo, é o nosso ponto aqui, a gente se desafia sempre aqui a tentar levar essa mensagem complexa. Se eu começar a falar aqui para você, qual o spread? Que bicho de 7 cabeças é esse? Mas eu falo assim, olha, você vai fazer um seguro de alta que você vai ganhar daqui até aqui. Ah, entendi. Então o seguro de alta, que se eu sair de 100 até 120 eu ganho? Tá limitado? Se eu quiser falar no economês, eu vou falar que é call spread. O spread entre calls. Então, se eu falar economês, put spread, collar, eu vou falar operações, o que é isso? Mas se eu traduzir isso para a linguagem cotidiana, put, piso de preço. Você vai conseguir um piso. Ah, legal, piso de preço, entendi. Pronto, desmistifiquei isso. Eu acho que esse é o segredo. Tem muita gente que quer falar o economês. E a gente tem que fazer com que o produtor entenda e levar isso numa mensagem mais simples possível. É assim que a gente tenta, aqui na capacitação, no Resenha MD, que é uma publicação semanal nossa, levar de forma simples, porque o agronegócio precisa ser utilizado por quem muitas vezes não tem tempo para querer e nem quer muito sofisticado, você quer o simples, o que eu faço de simples? Né? E a hora que você mostra para ele que é isso, ele fala, isso aí entendi.
E até para a gente deixar um gostinho, queira mais, e também entender um pouco mais do mercado, acho que uma pergunta que todo mundo está querendo fazer, né? E o soja vai para qual lado agora? Como é que a gente pode saber isso aí? Até para o pessoal buscar também nas tuas redes lá depois, Ismael, como ele pode se atualizar diariamente, vamos dizer assim, também sobre o mercado. Fantástico. Quem quiser me seguir depois nas redes sociais aí é ismaelmenezes.mdc. Você pode ir lá no Instagram e me seguir lá. Olha, falar para onde vai a soja, eu poderia aqui ficar umas 2 horas falando para vocês. Mas no caso, assim, o que acontece com o mercado de soja? Então, o mercado de soja, o comprador do mercado internacional, ele está atento à situação que está acontecendo na América do Sul, tá? Bastante atento. E ele está vendo a questão da demanda, tá? E está entendendo que a demanda não vem crescendo da mesma forma que a oferta, tá? Então, o que a gente está percebendo? Que o mercado está refletindo a possibilidade da safra na América do Sul ser semelhante ou superior ao do ano passado. E como a demanda não está tracionando da mesma forma que a possibilidade de um aumento de oferta, isso tem pressionado o mercado. Então é desse formato que a gente observa que o mercado vem reagindo. A gente tem outros fatores que vem pesando no mercado. Nós temos os fundos de gestão ativa que estão aí pesando, vendendo muitos contratos, isso vem pesando no mercado. A gente tem gráficos, né, uma força técnica que a gente está num canal de baixa agora, então o mercado trabalha em... Imagina um canal, né? Imagina que eu estou num canal de baixa, tá? Tô caindo assim. A parte de cima é resistência, a parte de baixo é o suporte. Então ele fica batendo na resistência, suporte, vem caindo. Tá? Então precisa ter um fato novo para poder romper esse canal de baixa. Então são coisas que vão acontecer no mercado que o produtor precisa ficar atento. Agora é um momento de pressão da colheita. Como a comercialização está mais atrasada, é possível que o produtor seja forçado a vender no momento que ele não quer. E outra coisa que a gente fala bastante aqui para os nossos clientes, né, no resenha, venda quando você quer vender, não quando você precisa vender. Então, isso é algo que precisa estar muito latente na cabeça. E, logicamente, que muitos perderam algumas janelas de oportunidade e também vão ser forçados a vender em um momento para pagar o custeio. Tá? Então, o mercado de soja está com essa dinâmica. Daqui 2 meses, lógico que está no radar agora a situação da Argentina, se vai chover ou não vai chover, tem muita coisa ainda no Rio Grande do Sul, as chuvas, né? Se está cadenciado, se não está cadenciado, se vem ou se não vem, se vai ter impacto, não vai ter impacto, mas de qualquer forma, a oferta mundial, em tese, ela está suficiente para atender a demanda e vai crescer ainda mais os estoques finais, isso pressiona as cotações. É possível ter um novo movimento de alta? É possível. Se tiver agora em fevereiro, existe uma sazonalidade, né? Fevereiro costuma ser um mês que tem mais possibilidade de mediana. Não é uma regra, mas é uma sazonalidade. Nos últimos 10 anos é o mês que mais aumenta as cotações de Chicago. Mas nós temos os fundos de gestão ativa que estão posicionados muito na venda, agressivos, eles podem recomprar parte das posições e fazer um movimento de alta. A gente tem a situação da Argentina, tem a situação do Rio Grande do Sul, enfim, tem vários fatores que podem dar um rebote para a soja subir. Se isso acontecer, pode ser uma excelente oportunidade para quem está percentualmente pouco comercializado. Se não comercializar agora, vai ter que depender de o quê? Mercado climático norte-americano, junho, julho, agosto. Pode ter oportunidades ali? Pode ter oportunidades ali. Vai acontecer? A gente não sabe. Pode acontecer ou não. Mas se não aproveitar alguma oportunidade que possa acontecer agora, vai ter que jogar lá para frente. Detalhe importante. Talvez podemos ter um movimento de alta das cotações de soja em Chicago e pode ser parcialmente neutralizado pelos prêmios de exportação. Quando a gente faz o preço de soja no mercado, ele é um composto de cotações em soja em Chicago, prêmios de exportação, despesas portuárias, frete, até chegar na localidade. Então, esse componente, o prêmio de exportação é um componente importante, que agora está negativo. Ele desconta as cotações de Chicago. Se Chicago continuar subindo, se possivelmente vier a subir, os prêmios podem ficar mais pressionados, neutralizando parte da alta. Então, todo esse fator, essa dinâmica, precisa ser levado em consideração nas estratégias da comercialização. Então, é um cenário que requer um acompanhamento, um cuidado, né, para que possa aí tentar aferir algum ganho nessas estratégias.
E até comentar que quem quer acompanhar e ter mais assertividade até nesse acompanhamento, entender mais essas informações, tá? O Instagram do Ismael aí, o trabalho que ele desenvolve nas redes sociais, não só Instagram, mas quem quer realmente trabalha como é produtor, ou trabalha com questão de soja, toda a parte aí de consultoria ou análise que eles realizam, e até deixar para ti, Ismael, um tempinho aí para tu fazer tuas considerações finais, chamar o pessoal aí para as páginas, pode ficar bem à vontade. Bacana. Primeiro eu quero agradecer, Eduardo, Cassiano, a possibilidade da gente falar, né, com o público de vocês. A gente sabe que vocês fazem um trabalho bacana de disseminar a parte técnica, enfim, um trabalho fantástico, né, e abrindo esse espaço para falar sobre comercialização, que hoje é o calcanhar de Aquiles, dos produtores. Então, fantástica a iniciativa de vocês. Quando vocês me convidaram, de pronto, eu falei, poxa, é momento para a gente poder falar para esse pessoal, né, que está envolvido aí com o agronegócio, profissionais do agro, também produtores. Para quem quiser me seguir, ismaelmenezes.mdc, né, meu Instagram, estou lá todo dia tentando passar um pouquinho a visão para vocês, logicamente não com a mesma profundidade que a gente passa na consultoria, na mentoria, enfim, né, nós temos esses programas. Nós temos aí a capacitação, né, que o ano passado a gente lançou a última turma, talvez esse ano a gente deve lançar uma turma, talvez vai ser em maio para frente, talvez em maio, a gente está decidindo ainda. Mas a gente acabou fazendo há poucos dias atrás uma publicação semanal que é análise. A gente tem uma publicação chamada Resenha MD. Toda semana a gente passa a nossa análise de mercado. Não é informativo, é análise. Agora é o momento de comprar, agora é o momento de vender e tal. A gente fez uma promoção esses dias atrás, aí, 45% para a assinatura anual, enfim. Mas é nada, é um custo irrisório, até dá vergonha. Mas são iniciativas que a gente faz para poder orientar, né, o pessoal, os produtores, para que não caiam nessas ciladas que acontecem no mercado. Então a gente está aí tentando disseminar a nossa visão, estudando bastante, errar pouco, sabendo que a gente vai errar sim, mas atentos aí às oportunidades, sabendo que todo dia tem oportunidade na comercialização. Se você conhecer, entender as ferramentas que estão disponíveis para vocês, né, produtores, pessoal que está aí no agronegócio, se vocês tenham aí um pouco mais de sucesso na comercialização, tentar aferir ganhos, só lembrando que as oportunidades podem ficar cada dia mais escassas e você precisa estar capacitado para aproveitá-las. Não, perfeito. Nós gostaríamos de agradecer, Ismael, tu disponibilizar teu tempo, todo o teu conhecimento aí para conversar um pouquinho com nós, para a gente conseguir realmente passar essa, vamos chamar de uma nova visão sobre o mercado dentro do agronegócio, tudo que a gente precisa observar, porque cada vez mais o produtor que está tendo sucesso, ou o profissional que está tendo sucesso é aquele que melhor administra o que tem além de produzir, de desenvolver, que também é extremamente importante, mas só produzir hoje não é mais o que define um produtor de sucesso ou não, ou um profissional de sucesso ou não. Então, convidar todo mundo aí a seguir o Ismael também nas redes sociais dele, nos seguir nas nossas redes sociais, olhar nossos outros episódios e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu! Grande abraço, tchau, tchau!